600 mil processos por assédio moral na Justiça do Trabalho nos últimos 5 anos. O que esses processos têm em comum não é o desligamento, é o que a estrutura não registrou antes dele. Quando uma dispensa resulta em ação por dano moral, a primeira pergunta que um gestor se faz é: o que eu fiz de errado? Essa pergunta, na maioria dos casos, chega tarde. Não por má intenção, mas porque o problema não estava no desligamento. Estava no percurso que a estrutura construiu antes dele e que ninguém mapeou. É sobre esse percurso que eu quero falar hoje. Eu sou Maria Madalena, advogada, mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Em maio de 2026, o TST divulgou um dado que merece ser lido com cuidado. Entre 2020 e 2025, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 600 mil ações envolvendo pedidos de compensação por dano moral envolvendo assédio moral. Só nos 4 primeiros meses de 2026 já chega a 30 mil processos. 600 mil processos não descrevem 600 mil gestores que decidiram humilhar alguém. Descrevem a recorrência de um padrão. Organizações que chegaram ao judiciário sem conseguir demonstrar o que o ambiente que construíram produziu. Porque ninguém registrou, ninguém mapeou, ninguém mediou. E o judiciário, diante desta lacuna, preencheu com a narrativa de quem tinha o que contar. O próprio TST, ao divulgar esse dado, identificou 3 frentes de atuação da Justiça do Trabalho nestes casos: reconhecer a conduta, reparar o dano e produzir um efeito pedagógico. Sinalizar para o empregador e para a sociedade que determinados comportamentos são inaceitáveis. Esse efeito pedagógico é o que transforma uma condenação individual em dado de gestão para todas as outras organizações que ainda não foram processadas. Porque o padrão que gerou 600 mil ações não é uma exceção, é recorrência. E recorrência tem um mecanismo. O mecanismo funciona mais ou menos assim. O ambiente organizacional produz uma pressão continuada sobre determinado trabalhador. Essa pressão, isoladamente, pode ser legítima. As metas existem, as cobranças, as avaliações. O problema não está na pressão em si, está na ausência de registro dos seus efeitos, na ausência de mediação dos conflitos que ela gera e na ausência de rastreabilidade das decisões que a sustentam. Quando o vínculo é rompido, o trabalhador chega ao judiciário com uma narrativa do que aquela pressão produziu na sua vida. E as organizações normalmente chegam sem uma documentação que contradiga essa narrativa. E o processo trabalhista não julga somente o ato da dispensa. Ele reconstrói todo o percurso que o antecedeu. E é nesse percurso que o não dito vira um argumento. A notícia do TST traz um dado que ilustra onde esse percurso começa a produzir consequência jurídica antes do processo. É que o combate ao assédio deve ser tratado nas empresas não como um custo, mas sim como um investimento. Investimento é prevenção, custo é pagar as indenizações. Essa distinção descreve algo mais preciso do que a equação financeira. Descreve um momento em que a organização deixa de reconhecer o trabalhador como um sujeito com capacidade de resposta e passa a gerenciá-lo como uma variável de resultado. Não é uma decisão deliberada, mas é a falta de um mecanismo que registre o que essa pressão produz. Axel Honneth, na teoria do reconhecimento, descreve como a ausência de reconhecimento nas relações institucionais tem como consequência uma quebra da confiança. E quando a confiança se quebra, o desligamento ele não encerra um vínculo sadio. Ele encerra formalmente o que a estrutura já havia produzido. E a NR1 mudou substancialmente a posição do empregador nessa dinâmica. Antes da nova redação, não mapear esses riscos era uma lacuna administrativa. Hoje é um descumprimento legal. E descumprimento legal no processo tem um peso específico. Tira da organização a oportunidade de demonstrar que adotou as medidas razoáveis de prevenção que a norma exige. Uma organização que não mapeou seus riscos psicossociais
Pode ter registros de metas atingidas, avaliações de desempenhos registradas, índices de absenteísmo dentro do esperado e ainda assim não ter um documento que o processo exige. Porque o processo não pergunta se o resultado foi atingido. Ele pergunta qual foi o percurso que a organização percorreu para chegar lá. A omissão no mapeamento não é exatamente uma prova do dano, mas é uma ausência de contraprova que pesa muito contra a organização. E o que essa análise muda para quem decide? Muda o momento da verificação. A pergunta relevante não é feita apenas após a dispensa, é feita antes. E não é se existe critério suficiente para dispensar. Essa pergunta é necessária, mas ela não é suficiente. A pergunta que mais protege a organização é: o que o ambiente que precedeu essa decisão produziu e o que eu tenho de registro disso? Porque é sobre esse ambiente que o processo será construído. É com esse registro ou com a ausência dele que a defesa da empresa terá que trabalhar. 600 mil processos dizem que a maioria das organizações chegou a esse momento sem uma resposta. Então, quando o TST divulga que recebeu mais de 600 mil ações por dano moral derivados de assédio moral, ele não está relatando apenas condutas individuais abusivas. Ele está documentando a recorrência de estruturas que não construíram uma mediação antes que a ruptura fosse inevitável. O que o judiciário nomeia depois como dano moral, nexo causal ou abuso do poder diretivo são conceitos de algo que aconteceu durante a relação de trabalho e não apenas no momento da dispensa, no percurso inteiro que a precedeu.